Olá, minha gente, mais uma vez aqui para vocês me acompanharem. Hoje é um passeio diferente, na verdade não é um passeio muito agradável, não é um passeio, definitivamente. Mas hoje estamos indo trabalhar e peguei a estrada. Não é sempre que eu tenho que ir, então mas hoje tive que ir e possivelmente a semana inteira eu estarei lá. Não quero entrar em detalhes no meu trabalho, mas não nesse vídeo. E bom, tô indo pra lá, vamos trocar algumas peças, motor, irarará. E possivelmente vamos estar lá até sexta-feira. Espero que dê tudo certo. E assim, esse vídeo aqui eu quero fazer primeiro para acompanhar, né? Vocês me acompanharem com algumas coisas que eu tenho feito, como é a vida, como é o trabalho e como é o relacionamento um estrangeiro com um japonês. Então esse vídeo em base, em tese, eu vou falar sobre esse relacionamento. Desculpa, gente. Esse relacionamento estrangeiro com o japonês, como funciona, como é. Desde que eu cheguei aqui, então curto essa câmera, né? Não quero. Mas tá bom. Como funciona, como é o relacionamento entre estrangeiros, né? Não só brasileiros, tá? No modo geral. Peruanos, alemães, americanos e etc, incluso os próprios asiáticos, né? Como vietnamitas, como chineses, malaios e etc. Como é o tratamento, como o japonês se comporta, como os próprios estrangeiros se comportam diante desse evento que é trabalhar com japoneses no território japonês, né? E para alguns, talvez muitas pessoas nunca imaginaram pensar sobre isso, primeiro por não ter contato, não fazer nenhuma ideia. Mas as pessoas, quando chegam no Japão para trabalhar, querendo ou não, sim ou não, eles vão viver essa realidade que muitas das vezes não é agradável. Então, por exemplo, normalmente eu vou falar no contexto América do Sul, mas não é uma área que eu tenho muita propriedade para falar. Mas eu vou comentar porque eu já ouvi muito, esses são relatos comuns aqui. Eu não trabalho em fábrica, então eu não vivo essa realidade. Mas eu vivi uns dias na fábrica, acho que foram 16 dias mais ou menos. Mas é isso aí. Então, quando as pessoas vêm do Brasil ou da América do Sul e vêm para o Japão trabalhar nas fábricas, que é o comum, normalmente, não é uma via de regra, mas é bem comum. Então a pessoa vai para uma fábrica e trabalha. Então lá o trabalho é basicamente, não são todos, tá? Mas eu tô falando de uma maioria. São trabalhos basicamente como um robô. Você fica lá fazendo as mesmas coisas durante todo o dia, as 8 horas de trabalho. Claro, você tem as pausas de descanso, que varia de 10 minutos, de 15 minutos, o almoço de 45 minutos ou 1 hora. Isso depende de fábrica em fábrica, então cada um tem o seu sistema. Mas em tese, é mais ou menos isso daí. Então pela manhã você chega, começa às vezes 7, começa às vezes 8. Você tem o QK, que chama, que é o horário de descanso, que varia, como eu falei, de 10 a 15 minutos aí, depende da fábrica. E depois a hora do almoço, e depois o QK da tarde, descanso da tarde, que 3 horas da tarde, mais ou menos, ou 2h30, depende de cada fábrica. E depois é o horário de ir embora para quem não faz Hangyo hora extra, né? Quem faz Hangyo hora extra vai fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende. Depende da demanda naquele momento, né? Tem época de baixa, tem época de alta, de muitos Hangyo e não. Tem gente que gosta de aproveitar, tem gente que não gosta, tem gente que tá fazendo só pelo dinheiro mesmo, e etc e tal. Mas esse choque quando você chega no trabalho pra trabalhar com japonês e você tem X coisa pra fazer, né? Então, alguns trabalhos não precisa pensar muito, criar uma estratégia mirabolante. Não, é fazer o que foi mandado fazer
fazer da melhor maneira possível, e tudo muito automático, muito automático, muito automático. E os japoneses, muita gente quando vem pra cá, óbvio que não vai falar japonês, né? Porque isso demanda tempo para quem não estudou, para quem não vem preparado. Então isso demanda tempo. Então até uma pessoa entender pelo menos as palavras usadas ali naquele contexto de fábrica, isso leva um tempo, óbvio. E hoje em dia tem tradutores e tal, mas isso não é uma coisa constante, não é uma coisa direta. Então muitas das vezes os japoneses acabam se irritando. Existe um jeito, ou uma maneira, ou um sistema japonês que é muito hierárquico, que eles, por exemplo, eles não chamariam de humilhação, mas nós entendemos que é sim uma humilhação, a maneira de tratamento e a maneira como eles falam, né? Como eles se conduzem, por exemplo, para pedir alguma coisa, para te comunicar alguma coisa, principalmente quando você erra alguma coisa, ou eles não estão de acordo com alguma coisa que você fez, ou da maneira que você fez. Então tudo é um motivo para que eles chamem essa atenção de você de uma maneira bem grossa. Para eles não é. Para eles é uma coisa já cultural, mas pra gente é extremamente ofensivo. E independente do que eles achem ou não, é ofensivo sim, é desrespeitoso a maneira como eles falam e agem, né? Muita coisa hoje em dia está mudando sim, mas eu acredito e vejo que são em passos muito lentos. Então essa maneira ofensiva do japonês tratar o estrangeiro dessa maneira é muito ruim. O que faz com que as pessoas acabem trocando de trabalho o tempo todo, até achar um lugar que é menos assim, digamos assim, né? Eu costumo falar sempre que remédio para doido é doido. Então, por exemplo, assim, quando um japonês vem pra você e te trata de uma maneira que não é legal, o certo e o ideal é você contra-atacar na mesma hora, no mesmo, não diria no mesmo nível, mas fazer se dar respeito. Porque o japonês, ele é muito assim porque ele foi criado assim, mas ele também é muito medroso. O japonês é demais medroso, muito, muito. Então eu sei que é um pouco até chocante essas coisas que eu tô falando para quem nunca viveu, mas eu tenho certeza que as pessoas que moram aqui, que já viveram isso ou que já escutaram isso, desculpa gente, deixem aí os comentários, as suas opiniões, o que vocês já passaram, quais foram as experiências que vocês tiveram. Eu posso até relatar aqui também algumas coisas, mas eu quero focar nesse assunto específico que acaba acontecendo com esse tratamento dos estrangeiros com os japoneses nessa primeira vinda, nesse primeiro choque com a chegada aqui no Japão, como é a forma de tratar. Então o japonês tem essa maneira que é bem hierárquica e que tenta sempre te colocar no teu lugar. Eles têm sempre isso, isso é uma coisa assim bem que tu aprende até na escola a ser assim, né? Alguém que tem mais experiência do que você são os senpais e eles são os mais respeitados. E então, jogando essa ideia cultural na vida diária, acaba causando esse constrangimento e mal-estar entre as pessoas que vieram trabalhar, né? E muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas ficam chateados e mantêm os seus dias tristes, aborrecidos, óbvio, né? Mas eu acredito, entendo que é uma questão de tempo e da pessoa se posicionar. O Japão, apesar da população ter uma cabeça assim muito fechada, mas ao mesmo tempo os japoneses são muito fácil de lidar, entre aspas. Mas isso tudo a gente começa a ganhar com o tempo e com a experiência e quando você começa a avaliar as coisas, sabe? E infelizmente isso não vai mudar da noite pro dia, apesar de já estar mudando muito. Mas infelizmente essa sim é a realidade. Eu não trabalho na fábrica aqui no Japão. Desde que eu cheguei eu trabalho em gembas. Gembas são ao ar livre seria isso? Ou campo, pode ser dito assim. E então é um mundo diferente, totalmente diferente. E isso não existe lá? Existe sim, mas de uma maneira diferente e também proporcionalmente diferente. E eu não quero falar assim do meu trabalho hoje, mas é essa ideia. Então tudo é muito, como eu poderia dizer, setorizado, será? Seria essa palavra? Bom, não é que não tenha, tá? Não é isso, mas é diferente. E os certos
agora eu tô indo buscar um companheiro de trabalho, ele é japonês, e a gente vai pro Gemba, para uma unidade, trabalho com biomassa, então a gente vai fazer uma troca de uma peça lá. Vai fazer a troca de uma peça e a ideia é que seja essa semana inteira. Mas aí esse companheiro de trabalho, ele é um japonês e ele não é ruim. Ele não é uma pessoa ruim, pelo menos até agora, né, do meu ponto de vista. Mas é uma pessoa muito difícil de lidar, porque na cabeça dele, ele é o melhor, ele é o que sabe, e ele faz questão de ficar arrotando isso o tempo todo, o dia inteiro. Que eu sou o melhor, porque eu sei fazer, porque isso e é uma coisa tão chata. E eu sei que aqui também tem esses perfis no nosso país, em todas as partes, e o que a gente tem que aprender é cuidar da gente, né? Que a gente não seja essa pessoa, por mais que a gente saiba, por mais que a gente esteja em um nível qualquer que seja, ou não existe, na verdade, nenhum motivo ou nenhuma justificativa para justificar tal comportamento. Essa é a verdade. Então, mas é assim, então ele é muito pesado, na verdade, sabe? E os comentários e tal. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Que essa bandeira, esse tratamento do japonês para com o estrangeiro, ele acontece em todos os setores e basicamente sempre vai acontecer alguma coisa nesse sentido ou nessa mesma linha. Então, minha opinião e a minha como eu dizer, um conselho, será? Uma dica seria que a gente tem que cuidar da nossa própria atitude, da nossa mente, cuidar para que tais coisas não nos afete emocionalmente e que nos faça melhor. E que nos faça melhor como pessoas, como profissionais, cidadãos, e principalmente para eles mesmos. Para eles quem? Para os próprios japoneses. Que nas nossas atitudes eles vejam que existem atitudes que podem e devem ser melhor do que as que eles adotaram ou que eles usam arcaicamente nas vidas deles, né? E que reflete no trabalho, reflete na família, etc e tal. E é uma questão cultural, mas que pode ser melhor. Muito interessante que essa noite passada, a gente conversando com o senhor de uma loja, o dono da loja, sem querer, ele falou. E daí ele foi para Inglaterra, passou um ano lá e ele falou que tudo mudou na vida dele porque ele viu um mundo diferente daquilo que ele foi ensinado. Então ele passou isso pro filho dele, o filho dele está lá, inclusive, hoje na Inglaterra, estudando. E hoje o filho dele, ele vê a mudança que ele viu e que ele adotou para a vida dele, ele vê o filho dele hoje, e ele falava com muita emoção. Então é isso. Então é diferente o japonês sair daqui e ir para lá, para outro lugar, do que nós sairmos do nosso lugar e vir para cá. Então, quando você se depara com os japoneses dessa natureza, que participaram de o que seja, eventos, foram passear, trabalho, estudar, o que seja, eles têm um comportamento diferente, eles pensam diferente e agem diferente. Mas os japoneses, que é a maioria, que nunca saíram daqui do Japão, eles já não são assim, porque eles estão muito, muito conectados ou arraigados ou enraizados com o sistema ainda japonês arcaico, que é esse que eu comentei com vocês. Então, o melhor que se deve fazer é aprender a língua japonesa. Isso é essencial. Aprender inglês. Ah, mas eu trabalho na fábrica e isso não vai mudar nada na minha vida. Vai mudar sim, porque todo o conhecimento que a gente adquire é bom pra gente. Número 2, aprenda o japonês, o inglês. Isso é extremamente importante, é necessário. E se você não usar o inglês, que seja, mas mesmo assim você está aprendendo, isso é ótimo, né? Outra coisa, gente, se especializem, façam cursos que tem tradutores, ou que inclusive passam a prova em português ou espanhol, que seja, ou inglês também. Então tirem licenças, tirem credenciais, vão se especializando, vão melhorando, vão, sabe, esses pouquinhos, assim, isso muda tanto, faz uma diferença tão grande. Façam o seu currículo bom,
Façam, ainda que sejam cursos online, façam, agreguem nos seus CV, currículos, agreguem, façam, se especializem, tenham esse ar de eu posso, eu quero, eu tô fazendo, que isso é satisfatório para você mesmo. Então esses pequenos detalhes são pequenos passos, mas que dão um eco muito grande, assim, enorme, colossal, com uma dimensão enorme. Eu já vou chegar aqui, são 4 minutos, 6 minutos, e na verdade ainda tem muito tempo, mas tudo bem. Mas eu vou parar aqui por esse vídeo, e faltou muita coisa aqui nesse detalhe desse vídeo, e quem sabe eu faço outro. Quem tem experiências aí em relação a esse tipo de tratamento, ou dicas até, né, de como se saíram de situações constrangedoras ou humilhantes até, comentem aqui para que a gente se fortaleça, para que um entre os outros possamos ajudar uns aos outros e muitas das vezes estar preparado, prevenido, até mentalmente, fisicamente eu falo porque numa questão de não que ninguém vai bater em você, isso não existe aqui, porque eu já vou fazer, você levanta a mão primeiro pro outro, é você que tá errado, por mais que o outro tente fazer tudo pra você reacionar de maneira agressora. Mas eu falo assim, porque tua mente acaba mandando pro teu corpo informações que teu corpo acaba doendo, você acaba tendo dores, catacori que chama, dores, como fala? Não esqueci. E nas costas, etc e tal. Então cuidado, né? A nossa mente, as nossas emoções, para que ela não reflita negativamente no nosso corpo. E mais do que isso, que a gente possa mostrar para eles, não só para eles, mas também para os próprios estrangeiros, que a gente pode sim conviver num mundo melhor, mais unido, e que o tratamento das pessoas, não só entre japoneses e estrangeiros, mas entre estrangeiros e estrangeiros, que também tem umas coisas assim, nossa, cabulosas, seja melhor, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco. Faltou muita coisa, mas é isso aí. Beijão, gente. E se eu conseguir, eu faço um vídeo lá. Eu acho que não vai dar, porque a gente vai estar bem ocupado. Mas tudo bem, outro dia eu volto aqui com a gente, com vocês. E deixe seus comentários aí, tá bom? Beijão, gente. Deus abençoe imensamente seus dias. Ui! Um beijo, gente. Tá frio demais. Beijo.